venho sem demora. Foi a promessa que Jesus fez depois que ressuscitou e ascendeu aos céus. Foi o que ele disse depois para os seus discípulos e foi o que foi registrado no livro de Apocalipse. Eis que venho sem demora. Isso mostra a urgência que eu tenho que ter em estar bem diante de Deus. Eu não posso permitir, pessoal, que outras coisas e pessoas tomem o lugar de Deus na minha vida. Já percebeu que para aquilo que é importante a gente arruma tempo? Sim ou não? Uma desculpa muito comum dentro da igreja é: não tenho tempo. Você está orando? Não, por quê? Porque não tenho tempo. Você lê a Bíblia? Não, por quê? Porque não dá tempo. Você está em algum grupo evangelizando? Não, por quê? Porque eu não tenho tempo. Quantas horas tem o dia? Para todo mundo são 24 horas, mas é como você usa o seu tempo. Tem gente que usa o tempo para falar da vida dos outros. Sim ou não? Sim ou não? Ou para ver a vida dos outros. Ela fala: eu vou ficar só 10 minutos na internet, que vira 1 hora, que vira 2 horas. Daqui a pouco você, já está na hora. Mas para a Bíblia você não encontra o tempo. Quando é para cuidar do corpo, você arruma tempo. Você vai lá fazer academia. É pecado fazer academia? Não, não é pecado, não é errado cuidar do corpo, cuidar da saúde. Não tem pecado nisso. O problema é quando você administra o seu tempo com tudo, menos com Deus. Você arruma tempo para estar com amigos, você arruma tempo para estar com a família, você arruma tempo para fazer o que você gosta, mas não arruma tempo para as coisas de Deus. Você acha que o mundo está melhorando ou está piorando? Piorando? E você acha que vai melhorar ou vai piorar? A Bíblia diz que um dos sinais do final dos tempos é que o mundo iria piorar e perder o controle. Falta muito para isso acontecer? Atos 9. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns deste caminho, quer homem, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Então, para você entender, quem era Saulo de Tarso? Era um homem religioso que matava cristãos, que prendia cristãos, que achava que Jesus era um falso profeta e que os seus seguidores estavam causando problemas. Então ele estava indo aqui para pedir uma carta de autorização para poder, com a autorização das autoridades, prender, torturar e até matar cristãos. A Bíblia diz que quando Saulo foi executado, ele consentiu, ele ficou feliz de ver o primeiro mártir morrer. Estevão foi o primeiro a morrer, apedrejado. E Saulo consentiu com a morte de Estevão. Ficou feliz. Matamos um. Esse era Saulo. Isso é justo? Ele era justo? Ele era o quê? Injusto. Ele era matador de cristão. Esse era Saulo de Tarso. Aí diz assim, versículo 3. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia, o que a voz dizia? Saulo, Saulo, por que me persegue? Você imagina, você está andando, é mais um dia que você está andando de cavalo para fazer o seu trabalho. Vem uma luz que te joga no chão, que te deixa cego, e uma voz forte. Saulo, Saulo, por que me persegue? Como é que você ia ficar? Assustado, com medo, atemorizado. Sim ou não?
E ele disse, versículo 5: quem és, Senhor? E disse o Senhor, lê alto aí, gente, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os arguilhões. Jesus chega e fala: eu sou aquele que você persegue, eu sou Jesus. E duro é isso que você está fazendo. É duro evitar a minha palavra. É duro evitar o que eu tenho preparado para você. Eu quero dizer para você que está aqui, que você está aqui porque Jesus te trouxe. Está escrito: ninguém vem a mim se o Pai não trouxer. Você quer ver a prova disso? Quem já falou muito mal da Igreja Universal? Quem disse assim: na Igreja Universal não entra nem morto? Balança o braço para ver se você está morto. Ah, está vendo só? Olha aí. Isso aqui aconteceu com muitos de nós. Jesus se apresentou de uma forma inusitada, é ou não é? Mostrou para a gente coisas que a gente nunca tinha visto, falou coisas que a gente nunca tinha ouvido, se revelou para nós, como se revelou para Saulo. E diz assim, versículo 6: e ele, como é que ele estava? Tremendo e atônito. Imagina só o grande Saulo tremendo. E disse: Senhor, o que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém. E, guiado pela mão, o conduziram a Damasco. Ele ficou cego. Naquele momento, tudo virou uma grande confusão, que é o que acontece quando Jesus se revela para nós. Tem gente que foi ensinado desde a infância tudo errado com respeito à fé. Então Saulo aprendeu tudo errado. Tudo errado, tudo errado. Era sincero, mas tinha aprendido errado. Tem gente que tem a fé certa, porque ela é devota, mas no Deus errado, no altar errado. Está dando para entender quando eu digo isso? Então ele ficou sem ver nada. E olha que bacana isso aqui. Versículo 9. E esteve quantos dias? 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. Eu fico imaginando esses 3 dias para Saulo. Meu Deus, não, tem gente que fala que o tempo está passando rápido, mas quando você está sofrendo, parece que o tempo vai devagarinho. É ou não é? Quem já ficou em hospital sabe como é que é. Você olha para o relógio, 9 horas. Aí, 3 horas depois, você ora, 9h03. É ou não é? Você imagina esses 3 dias sem ver nada. Sem ver nada. O que não passou na cabeça dele? Meu Deus, Jesus apareceu para mim. O homem que eu estou perseguindo, mas ele não morreu. Falaram que ele ressuscitou. Ele está vivo, ele ressuscitou. Será que eu fiz tudo errado a vida inteira? Mas eu matei tanta gente. Mas eu fiz... Você imagina como que ele ficou digerindo aquilo? Aqueles 3 dias para ele foi como se fosse uma eternidade. E olha o que acontece. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu, eis-me aqui. E disse o Senhor, leia alto, vai. Levanta-te e vai à rua chamada Direita, e pergunta em casa de Judas, por um homem de Tarso, chamado Saulo, pois eis que ele está... Olha só, Jesus falando tudo. Vai lá na rua direita, procura um homem de Judas, que Deus sabe tudo de todos nós, pessoal. Você consegue esconder da sua mulher, você consegue esconder do seu marido, você consegue esconder dos seus filhos, dos seus pais, mas você nunca vai esconder nada de Deus. Ele sabe o que você fez e o que você faz.
Versículo 12. E numa visão, ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Então Deus deixou tudo preparado. Vai lá porque ele está te esperando. Ele já sabe que você vai lá. E respondeu Ananias. Jesus está mandando Ananias ir falar com o matador de cristão. Aí Ananias, Saulo, de Tarso, Senhor, há muitos eu ouvi falar desse homem, quantos males tem feito aos seus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam teu nome. Em outras palavras, Senhor, só para ver direitinho se é isso mesmo? O Senhor está falando para eu ir ver Saulo de Tarso. Esse Saulo de Tarso, ele mata cristão. No caso, eu sou cristão. Aí o Senhor está falando para eu ir lá, botar a mão na cabeça dele. Só para confirmar mesmo, né? Porque eu já falei, eis-me aqui. É isso mesmo que o Senhor quer? Rapaz, Deus às vezes, Ele coloca a gente em situações para ver a nossa confiança. Confia. Olha para a pessoa do teu lado e fala assim, ó, confia. Pessoal, a gente acha que sabe das coisas. A gente tem um problema com a gente se superestima. A gente não sabe de nada. Quem sabe de tudo é Deus. Nunca ache que você sabe alguma coisa. Não despreza ninguém. Não ache que você é melhor do que os outros. Menos. Quem se acha demais, sobra. E tudo que sobra é resto. E tudo que é resto vai para o lixo. A gente não é nada, gente. Versículo 15. Disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este para mim é um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Eu vou mostrar para ele que vale a pena sacrificar por mim. Vai, Ananias, pare de ser medroso, rapaz. Vai, falei para você ir, estou contigo. Vai, olha para mim. Vai, amém? Vai. E Ananias foi, versículo 17, Ananias foi. E entrou na casa. Eu fico imaginando a Ananias quando chegou lá. Foi com tudo. E impondo-lhe as mãos, disse o quê? Já chamou de irmão. Irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vias, me enviou para que tornes a ver e sejas o quê? Cheio do Espírito Santo. Cheio, é agora. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas. Imediatamente recuperou a vista e levantando-se foi o quê? Batizado. Essa foi a conversão de Saulo. Seja sincero, demorou? Foram quantos dias? 3 dias dele pensando, matutando. Quantos erros eu cometi. Quantas coisas erradas eu fiz. Tudo que Jesus falou era verdade. Quanto tempo eu perdi. Quanto tempo eu demorei. Eu dei mais valores a tradições religiosas do que a Deus. Eu preciso mudar. Não precisa abrir a Bíblia não, só olha para mim. Esse é o capítulo 9 de Atos. Quando você vai para o final, Paulo conta a história dele pelo menos 3 vezes na Bíblia. Ele conta esse episódio, quando Ananias entrou na casa e colocou a mão sobre ele. No Atos 22, não precisa abrir a Bíblia, só olha para mim. Quando ele discursa sobre isso, ele fala uma frase que Ananias falou,
que agora aqui a gente não leu, mas que marcou ele, porque ele fala isso quando conta a história. Ele diz assim, que Ananias disse para ele: e agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo, lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Então Ananias fez uma pergunta para ele: por quê? Por que te demoras? Pareceu tão rápido, né? Um dia sem Jesus, você já está demorando. Um dia que você fica pensando se eu abandono ou não esse pecado, você já está demorando. Eu falo isso para você ter consciência. Você imagina o terror que Saulo sentiu quando entendeu que ele estava errado. Esses 3 dias para ele foi uma eternidade. Põe tudo para fora. Fala com Jesus, confessa para Ele. Fala: meu Pai, eu tenho sido injusto, eu sou mentiroso, eu sou mentirosa, eu sou uma farsa. Fala para Jesus, não é para mim não. Mas ele está doido, ele não vê a hora de estar em você, como fez com Saulo. Dali, Saulo enfrentou problemas, até na igreja. Você sabia? Você imagina, camarada matava cristão há 1 semana, agora chega dentro da igreja: oi gente, bom dia, tudo bem? Ué, quem é esse cara? É ele mesmo? É, teve problema. Para as pessoas acreditarem nele, demorou. Mas ele venceu, o Espírito Santo estava com ele. E o Espírito Santo quer estar com você. O que você não conseguir vencer, Deus vai te dar a condição de vencer. Ele vai te dar, Ele vai te ajudar. Ele vai aperfeiçoar você nas suas fraquezas, é o que está escrito. Que Ele nos assiste, mas Ele tem que ver e entrega.